Segue agora falando de teatro. A companhia Notívagos Burlescos comemora 23 anos de trajetória com o espetáculo Um Dia de Semana Qualquer. Uma experiência cênica potente sobre a solidão contemporânea, a pressão das redes e a corrida pelo capital. Em cena, uma mulher atravessa uma rotina sufocada pelo barulho da cidade, das redes e da mídia, enquanto uma atriz luta para criar em meio às exigências do presente. Sobre o que a gente está falando, exatamente? A gente está falando sobre a potência da esperança dos perdedores, a gente está falando sobre os heróis individuais. Quem é essa mulher? A Sheila escreveu o texto, interpreta, fundou o grupo Notívagos e também, faz tudo. Faz tudo. Eu acho que esse é o espírito do teatro de grupo, né? Que a gente tenta preservar, que é o trabalho do teatro, né? Não só o ator, não é só chegar, dar seu texto e ir embora, né? A gente produz tudo, a gente cria uma obra juntos. Esse lance de teatro, você não percebe o quanto isso te deixa estressada? Não, é super legal você ter um hobby, mas tem coisa que a gente precisa deixar embora. Poxa, o Notívagos nasceu de uma vontade de fazer teatro que eu e meu irmão a gente tinha, e a gente começou a procurar uma peça, e aí a gente caiu na peça do Kreutz, porque era um monólogo, e aí a gente não tinha uma equipe muito grande ainda, mas a gente fez esse primeiro espetáculo. Eu queria ser leve, eu queria ser agradável, eu queria ter um papo fresco. Mas eu tô sempre roendo as migalhas. Eu tô sempre brava. Eu tô sempre forte. O que a gente sempre procura trazer nos nossos espetáculos é propor uma reflexão, né? Propor um olhar distanciado de uma situação e onde as pessoas acabam se enxergando e refletindo um pouco a respeito da vida delas e do que está ao redor delas ali. Essa já é uma terceira versão do espetáculo, né? Cada vez que a gente se reúne para trabalhar, a gente encontra novos significados nele, mas o nome sempre é o mesmo, Um Dia de Semana Qualquer, porque é dentro do cotidiano que a gente encontra as grandes questões da humanidade. Sabe o que eu acho? Eu acho que está na hora de você ir embora. A peça é calcada nessa figura, na Paula. Então, eu tentei buscar sempre o protagonismo dessa mulher. Então, os homens que estão ali em torno dela, eles têm uma função de deflagrar as contradições das relações, tanto dentro de uma amizade, quanto dentro de um relacionamento afetivo. Como é que é viver uma solidão cercada de barulho? Né? Porque a gente tem ruído o tempo inteiro, a gente tem vídeo o tempo inteiro. Então, a gente achou que seria um tema interessante investigar como que é a solidão hoje, essa solidão acompanhada que a gente vive, né? O desafio foi falar dessa modernidade com o celular, que todo mundo está com o celular o tempo todo, e como trazer ele para a cena, né? Então é isso. Cuide da sua energia, mesmo que ela seja a última coisa que te resta. E daí o recurso foi criar 4 celulares enormes, 4 telões em que a gente projeta o que ela está vendo ali na tela do celular e também o que está um pouco se passando na cabeça dessa mulher nessa solidão do apartamento ali, enquanto ela vai vivendo. Desenrolando uma linha do tempo, não é tão difícil de entristecer. Uma janela sempre incerta, constantemente aberta para te acolher. Tá tudo muito difícil para todo mundo, tá todo mundo vivendo nesse caos, nesse barulho, mas a gente tem que se encontrar. Acho que a criatividade, ela tem que estar acima da produtividade, às vezes, pelo menos pra gente mesmo, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente tenta fazer e que a gente tenta criar. Eu acho que o ser humano é um ser criativo, então a gente precisa disso, a gente precisa da arte. Mas logo é sexta-feira, a gente anestesia, estende a sair dele, não quer mais saber.